Oi, pessoal! Esta aula falaremos sobre formatação básica de textos utilizando a ferramenta do Word. A versão que eu vou mostrar para vocês é a 2019, mas desde a versão 2007 para cá é basicamente a mesma coisa, pouquíssima diferença entre as funcionalidades e localização delas. Para servir como exemplo, eu peguei um texto que foi do site da BBC Brasil, certo? Com esse texto, iremos aplicar várias formatações e ver o que é que vocês podem fazer utilizando a formatação básica para ter um texto qualquer escrito para um trabalho de vocês, para apresentação, para impressão, como definir o layout de página, entre essas coisas. Vamos começar aqui. Aqui está o texto totalmente sem formatação. E o que é que podemos fazer? Nesse retângulo daqui, temos as opções de que pode ser trabalhado com relação à fonte. Tá? A fonte dela, vocês podem mexer, como já vimos no PowerPoint, mudar a, a fonte, certo? Outro aqui, mudar o tamanho dela, que pode ser também por esses aizinhos aqui. Vocês têm a opção também de definir em cima desse texto apenas a primeira letra maiúscula de cada palavra, tudo minúsculo, tudo maiúsculo também. Colocar cada palavra com uma letra maiúscula e alternar entre maiúsculo e minúsculas. Com essas opções de formatação, vocês, quando estiverem digitando, vocês não precisam se preocupar com a informação de como vai estar realmente a formatação de cada palavra, do parágrafo, tudinho. Só se preocupem em inserir o texto. Após a inserção, podemos trabalhar com a formatação, sem problema nenhum. Certo? Uma coisa que eu quero que vocês usem bastante é a ideia de que vocês não precisam ficar dando vários enters para separar os parágrafos, tá? Para passar de uma página para outra, também não precisa desses artifícios. Quando eu quero aumentar, dar algum espaço inicial para o parágrafo, não devo ficar inserindo espaços. Tá? Então, existe toda uma formatação para ajudar isso. Se vocês inserem essas informações desnecessárias, fica mais difícil para vocês formatarem de uma forma rápida o texto de vocês, certo? Então, além dessa parte de fonte, vocês têm a opção de colocar em negrito, em itálico, sublinhado, tá? Taxado, sobrescrito ou subescrito. Como isso aqui é um título, eu vou deixar ele em negrito para chamar um pouco de atenção, com todas as letras maiúsculas e aumentar a minha fonte. A fonte também pode ser trabalhada de acordo com a cor dela, pode ser alterada, se vai existir um realce nele e também a possibilidade de algumas formas de texto no estilo arte, onde vocês podem adicionar sombras, reflexos e brilhos. Para eu trabalhar. Isso serve mais para uma criação de um pôster, um cartaz que vocês queiram chamar um pouco de atenção, mas para trabalhos acadêmicos vocês não devem utilizar. Certo? Além dessa possibilidade de formatação da fonte, vocês têm como formatar o parágrafo inteiro. A formatação de parágrafo pode ser pelo a parte do alinhamento horizontal, que já vimos, vou deixar esse daqui centralizado. O alinhamento horizontal também posso botar ele à direita ou à esquerda, ou o que a gente chama de justificado. Um texto normal, acadêmico, uma carta, vocês provavelmente vão utilizar sempre esse justificado. Na necessidade de criação de lista, ele tem a opção de lista através de marcadores, e vocês podem adicionar novos marcadores, é só escolher um símbolo ou uma imagem para ser utilizada. Por exemplo, eu vou querer usar uma seta agora. Tá? Então, vocês podem adicionar à vontade, pode ser também numérico, a definição dessa lista, e numérico com vários níveis, que é o que provavelmente vocês vão utilizar bastante na escrita de trabalhos acadêmicos, como aqui tem um exemplo de artigo, seção, títulos para cada um desses níveis. É só escolher o nível utilizado. No nosso caso, ele não vai precisar desse nível. Nessa parte daqui, vocês têm a opção de aumentar um nível ou diminuir o nível. Isso daqui serve mais para listas. Vamos considerar que esses dois aqui são uma lista, certo? Se eu defino que esse daqui diminui um nível, ele vai passar a ser um subitem deste item daqui. Utilizando essa seta para a direita, eu aumento o nível dele, ele volta a ficar no mesmo patamar, no mesmo nível do anterior. A mesma possibilidade vocês podem usando a tecla Tab, tá? A Tab também vai aumentando esses níveis e a volta é Shift Tab, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, como eu disse, esse daqui eu não quero por enquanto. Tem a separação entre parágrafos, tá? Entre as linhas. Aqui na separação entre linhas, vocês vão ver muito, por exemplo, que a separação entre linhas deveria ser 1,5.
Tá? Então, essa é a separação normalmente padrão em trabalhos acadêmicos. Além dessa separação, vocês podem definir se vai existir um espaçamento maior ou menor entre parágrafos. Por exemplo, desse daqui para o parágrafo anterior. Eu vou remover essa separação, certo? Esse daqui ficou bem mais próximo em comparação ao anterior, ok? Desfazendo. E a opção de cores. Essa cor daqui você vai colocar para um parágrafo inteiro, isso mais para destaque dele. E uma possibilidade de adição de bordas também. Por exemplo, eu poderia pegar o meu título e colocar uma borda inferior, certo? Borda inferior, para fazer exatamente essa separação. Então, essas são as formatações que vocês podem fazer com fonte e com parágrafo. Existe também essa parte aqui mais à esquerda, que é com relação a pincel de formatação. Esse pincel de formatação, ele serve para quê? Eu quero que, por exemplo, essa formatação definida para o texto inicial, ela seja aplicada para esse daqui, para esse outro parágrafo. Então, eu só seleciono ele, clico em pincel de formatação, e quando ele passei esse pincel, agora eu vou utilizar esse pincel no outro parágrafo. Então, ele vai passar toda a formatação do anterior para este daqui, incluindo o tamanho da fonte, cor da fonte, espaçamento, se ela está em negrito ou não, certo? E existe também a opção aqui do colar. Se eu copio esse texto está cheio de uma formatação, e quero colá-lo aqui no meio. Vocês podem, se simplesmente colar, que é o Ctrl V, ele vem com toda a formatação. Mas vocês podem também escolher a opção de colar, tá? Mantendo a formatação, que foi o que a gente fez. Nesse daqui de mesclar a formatação entre uma formatação dele com a formatação da próxima linha do texto, como uma imagem, ou esse daqui que é bastante utilizado, somente o texto sem nenhuma formatação. Tá? Então, esse aqui é com a formatação e esse sem formatação, o texto puro. E a diferença entre recortar, onde eu removo para poder colar, e a opção de copiar, onde eu não removo daquele ponto, tá? E permito colá-lo. Deixa eu remover esse daqui. Eu quero voltar a formatação desse para anterior, então vou selecionar o outro parágrafo que tinha a mesma formatação, pincel de formatação, e para ele. Tá? Então, ele voltou a ter a mesma formatação do outro parágrafo. E o que mais vocês podem fazer com relação a esse texto? Gostaria agora de ver como é que seriam as operações de impressão, ou seja, como é que vai estar essa minha página. Então, aqui no menu Layout, nessa parte Configurar Páginas, vocês conseguem definir as margens dela. Ele já tem alguns padrões aqui, como essa normal, que é 2,5, moderada, espelhada. E vocês podem criar padrões também, ó, margens personalizadas. Por exemplo, utilizando o padrão margem superior 2, inferior 3, esquerda 3, direita 2. Tá? Então, aqui vocês criam todo o padrão de margem dela. A definição de orientação, que também pode ser feita por aqui, tá? Do formato retrato e do formato paisagem. Certo? Aqui eu aumentei o meu espaçamento entre eles. A outra opção também é a definição do tamanho da página. Comum vocês vão utilizar ou o tamanho de página A4 ou o carta, mas há necessidade de vez em quando de outros tamanhos diferentes de papéis. Aqui tem alguns padrões e vocês podem vir mais tamanhos de papel e definir exatamente qual o tamanho por aqui, ele vai chamar depois de personalizado, exatamente qual o tamanho que vocês querem aplicar. Nesse caso daqui eu vou colocar o A4 novamente. Além deles, vocês podem possibilitar para o parágrafo a questão de infinização, certo? Aqui automático, estou definindo ele, ou a infinização manual. Na infinização manual, ele vai mostrar a palavra que provavelmente precisaria realizar essa infinização. Tá aqui. Outra opção que vocês podem fazer também para apresentar na página é mostrar o número das linhas. Vocês podem vir aqui em número de linha, vou colocar o contínuo, que ele vai manter em toda a página a numeração e continuar na próxima. Também posso escolher aqui a numeração de reiniciar cada página. Então, essa daqui começou do 1, a próxima página tá iniciando do 1. Eu vou tirar esse daqui para nenhum, que é o padrão. E agora eu gostaria de vocês perceberem que há a possibilidade de quebrar a página. Para que isso? Vamos considerar essa palavra, escravidão, como um título também. Vou colocar ele negrito e azul só para chamar um pouco de atenção. Depois vamos ver melhor a criação de estilos para a definição exatamente deles. Então, essa seção aqui, escravidão, a ideia seria ela iniciar cada seção no início de uma página. Uma forma que vocês fariam, provavelmente, é enter, 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 e o escravidão ficou no início da página, da próxima. Qual o grande problema disso? Se vocês precisam adicionar texto depois do trabalho realizado, o início da próxima página, ela vai modificar também a sua posição. Então, a forma mais correta e mais interessante de realizar isso, deixa eu tirar ele, esse daqui, é vindo aqui em Layout, nessa parte de quebras,
quebrar página. Quando eu quebro a página, eu vou diminuir aqui a visualização para vocês conseguirem perceber. Quando eu quebro a página, mesmo que eu insira informações aqui, aquele texto, ele vai sempre começar na próxima página. Tá? Independente, eu não preciso mais ficar preocupada em ficar dando enters ou removendo o enter para permitir que cada um deles fique em uma página separada. Essas quebras também, elas servem para colunas, para disposições de texto e para seções. Vamos ver cada um deles em pontos específicos, em aulas específicas. Uma outra possibilidade que vocês têm é de definir que um texto, ele vai ser, em vez de apresentado continuamente uma única coluna, vocês podem escolher, só selecionar colunas e quantas colunas ele deveria estar, 2, 3, uma coluna da direita ou esquerda. Por exemplo, 2 colunas aqui, e ele atualiza o texto para permanecer nessas 2 colunas. E uma das quebras também serve para isso. Eu gostaria que essa coluna, por exemplo, finalizasse aqui em 2020, ó, quebras de coluna. Então, acabou aqui, ó, 2020, e ele vem, o texto já começando aqui. Então, tudo que eu escrever aqui, que eu adicionar esse texto, ele vai mexer nessa posição dessa coluna, mas essa daqui, ela não alterou o seu posicionamento. Tá? Do mesmo jeito da quebra de páginas. Com o texto pronto, vocês podem imprimir. Para imprimir, vocês podem vir aqui em Arquivo, Imprimir, ou utilizar o atalho que é Ctrl mais P. Aqui nessa parte de impressão, vocês vão escolher quais serão utilizados para imprimir, se vai imprimir todas as páginas, se vai ser um único lado, se a orientação vai permanecer em retrato, se a página é A4, e só colocar imprimir. Nos textos também existem a possibilidade de vocês imprimirem 2 páginas, 2 páginas menores por página, ou seja, pegar uma folha de A4 e ela ter 2 páginas. Como é que vocês poderiam fazer isso? Só vir em imprimir e escolher lá no final quantas páginas por folha. Então, por exemplo, aqui 2 páginas por folha. Vocês podem ver aqui a imagem, ele imprimiria dessas 2 páginas, cada 2 páginas dessas numa única folha de A4. Vou permanecer aqui no... Com isso, a gente finaliza a aula de hoje com a formatação básica que vocês podem realizar com o Word. Tá? Nas próximas aulas, veremos como inserir todo tipo de imagens, estilos e designs. Tá? Ver coisas um pouquinho mais avançadas. Até a próxima aula. Tchau, tchau.